Vamos ver a pergunta. According to. A palavra according está relacionada com acordo. Nós temos, tá? Na nossa prova, nós temos somente 2 provas, tá? Da Polícia Militar do Distrito Federal. E todas essas 2 provas que foram feitas pela instituição, eles trabalharam com perguntas em inglês. Tanto a pergunta quanto o distrator em inglês. Tá? Então, nós vamos analisar da mesma forma. Isso, é claro que dificulta um pouquinho mais para aquele aluno que tem uma certa dificuldade com o inglês. Mas, repito, é importante você observar, tá? Aquilo que você conhece. Trabalhe sempre da onde você conhece para onde você não conhece. Então, o que ele quer da gente? É uma relação com o texto. Ele está perguntando para a gente o seguinte, de acordo com o texto, olha só, o Alex Ellis, ele quer saber sobre aquele cara. Quem é aquele cara? Vamos voltar lá? O que ele é? Ele é o embaixador britânico no Brasil, tá? Ele é o embaixador britânico no Brasil e ele vai assumir o papel de diretor-geral. Aonde? Né? No departamento que vai tirar a Europa da comunidade europeia. Ele será, né, o chefe da missão britânica. Ele era o chefe da missão britânica no Brasil e agora ele será o novo diretor. Então vamos lá ver a informação que ele quer da gente. O verbo stay é o verbo ficar. Estamos dizendo aqui que ele ficará no seu emprego como embaixador no Brasil. Nós vimos que ele era embaixador do Brasil e que agora ele está saindo dessa posição para assumir uma outra na Europa. Então essa não é a resposta certa. Ele trabalhará, olha só, no departamento que vai o quê? Tirar, né, a comunidade europeia. Não é isso que nós vimos lá? Vamos voltar? Olha só. Will work in the department for exiting the European Union. Vamos voltar? Olha o que ele está dizendo aqui. Presta atenção na importância das palavras. Will work in Brexit department. O que é o Brexit? Esse é um termo que a gente utiliza. Nós vimos isso muito no jornal e vimos muito no ano passado, né, quando a Inglaterra disse que iria sair da comunidade europeia. E aí tinha o termo utilizado lá. Né? Então, assim, se você estava atento às notícias, você já saberia exatamente isso. Então, aqui nós temos a resposta. Tá? Olha o que ele coloca pra gente. Só para complementar. Is not sure he wants to leave Brazil. Está dizendo que ele não tem certeza de que ele quer sair do Brasil. Não tem a informação pessoal dele ali. O que nós temos é a informação que ele vai sair. Ele é responsável ali por aquele departamento e vai deixar para assumir outro. Will become, ou seja, nós estamos dizendo que vai se tornar embaixador na comunidade europeia. Ele é um embaixador no Brasil e ele vai ser o chefe, que vai assumir ali o chefe geral daquele departamento que vai tirar a Inglaterra da comunidade europeia. E está dizendo que ele vai se tornar o chefe. Olha aqui, cara, aonde? Vamos lá. Olha que distrator mais bobo. Se você está atento, é um distrator que você mata de cara, não tem nada a ver. Presta atenção, aonde nesse texto nós falamos de Chile? Então, se você tem atenção nisso aqui, é uma que você vai bater o olho e falar assim, não tem nada a ver. Não vou perder meu tempo ali. Então, o aluno atento, ele não perde questões como essa. Se você está atenção, fala assim, cara, cadê isso aqui? Você vai ver que muitas vezes nós temos distratores que não tem nada a ver com o texto. Nós estamos falando de comunidade europeia, de repente ele me joga um Chile do nada ali. Então fique atento às informações. Bom, vamos ver uma outra questão. Quais são, tá, as responsabilidades, né, de Alex Ellis como diretor-geral? Quais são as responsabilidades de Alex Ellis como diretor-geral?
Eu vou aproveitar esse momento aqui para trazer para você alguns elementos que você precisa estar atento, tá? Como as perguntas são em inglês, nós temos geralmente, né, os nossos pronomes interrogativos, que são aqueles que farão as perguntas relacionadas ao texto. E aí é muito importante que você conheça todos os pronomes interrogativos. Porque a partir do momento que você conhece o pronome interrogativo, você sabe exatamente o que você tem que procurar. Por exemplo, quando ele me faz uma pergunta com what, eu sei que eu tenho que procurar ali o que ou qual. Se ele me fizesse uma pergunta com where, eu já tinha que buscar ali onde, local. O que eu tinha que buscar no texto era local. Se ele já me faz uma pergunta com who, ele já quer saber quem. Então o que eu tinha que buscar ali é pessoas. E assim por diante. Então é importante que você conheça os pronomes interrogativos para você saber exatamente o que está sendo pedido para você. A partir daí fica mais fácil você buscar no texto. Esses pronomes interrogativos, eles também são conhecidos, tá, como WH questions. Questions aqui são o quê? Perguntas. Por que WH? WH questions. Perguntas WH. Porque quase todos eles iniciam com WH. Então, resumindo aqui para a gente não perder muito tempo, nós temos o que nós acabamos de ver, o what. O what significa o que, ou ele significa qual, tá? Por exemplo, quando eu falo what is it, o que é isso? Mas quando eu falo what is your name, eu quero saber qual é o seu nome. Então vai depender do contexto aí, tá? Nós temos aqui o where, né, que significa onde ou aonde. Aonde? Eu tenho aqui, tá? O which, que significa qual. Geralmente, quando você tem which, é um qual com opções, tá? Which university will you go to? Qual universidade que você irá estudar? Essa ou aquela? Which is the correct answer? Qual é a resposta correta? Tá? Bom, eu tenho aqui também o when, que aí está relacionado a datas. Quando ele me pergunta com when, ele quer saber quando, certo? Aí eu tenho também, tá? O who, ou algumas vezes o whom, que quer saber, né, quem. Quem faz ou quem recebe a ação. Pessoas, tá? Eu tenho aqui também, né, o whose. O whose já me traz uma ideia de posse. O whose, ele quer saber de quem, né? Então eu tenho aqui de quem. Whose book is this? De quem é esse livro? E aí, eu tenho aqui o how. O how significa como. How are you? Como vai você? Tá? Eu tenho aqui uma situação do how que é bastante importante você saber. Quando eu coloco o how junto com um adjetivo, esse how passa a ter a ideia de quão aquele adjetivo. Como assim, professor? Vamos colocar um exemplo muito claro aqui, ó. How old are you?
É lógico que quando eu faço uma tradução, eu vou traduzir, né, qual a sua idade. Quantos anos você tem? Quando eu pergunto, how old are you? Mas fazendo uma tradução literal ao pé da letra, o que eu estaria perguntando para você? O adjetivo old significa velho. Então, quando eu falo how old are you, eu quero saber quão velho você é. Ou seja, eu quero saber a sua idade. Tá? Nós temos outro que nós utilizamos muito em enunciado, tá? Junto com o how, que é importante você saber, né? Que seria, tá? O how much e o how many. Tanto o much quanto o many significa muito. A diferença do much para o many é que um é usado com substantivos contáveis, o outro é usado com substantivos incontáveis. Por exemplo, eu falo assim, how much money do you have in the bank? How much money do you have in the bank? Eu estou usando much porque a palavra money, ela é incontável. Eu não falo quantos dinheiros você tem no banco, eu falo quanto dinheiro você tem no banco. Mas, por exemplo, se ao invés de usar a palavra dinheiro, eu usasse a palavra dólar, eu usaria how many. Porque eu falo quantos dólares. How many dollars do you have in the bank? Então, o how much e o how many é usado para quantidade. Quanto ou quantos. Então, bastante atenção aos pronomes interrogativos, para que você saiba exatamente aquilo que está sendo perguntado, tá? Então, retomando aqui ao nosso texto. Observem bem. Quais são as responsabilidades do senhor Alex Ellis como diretor geral daquele departamento? A gente já viu ali, tá? Que ao assumir, né? Tá aqui, ó, responsabilidade. Se você observar bem, ele traz para você, ó, responsabilidade aqui. Aí você vai lá no texto, aqui, ó, ele é responsável pelo quê? Então utiliza a palavra que tá em inglês e a outra tá no texto. Elas estão relacionadas. É aí que vai entrar aquela segunda leitura, que é o scanning. Você está agora trabalhando diretamente onde está a resposta. Já não me interessa o que está lá em cima. Me interessa onde é que está a resposta aqui, ó. Eu tenho que analisar esse termo aqui, ó. Ele quer saber as responsabilidades dele. Então vamos lá. Está dizendo que o senhor Alex Ellis, ele é responsável pelo quê? Estratégias de negociação. Palavra cognata. E relações com quem? Relações com os estados, membros da comunidade europeia e as suas o quê? Instituições. Tudo isso aqui é cognato. Não tem como errar uma questão dessa. Tá? Vamos lá. Negociação. Ó. Ah, pessoal, mas eu não sei o que é o handling. Tá bom, então vamos trabalhar no restante. Se você observar, ó, convencer, manter, coordenar. Então, semanticamente, isso aqui só pode ser verbo. Daí a importância de você estar atento a isso aí e ter o conhecimentozinho do português também. Então, é verbo. Tá? Então, vamos lá. É alguma coisa com o quê? Estratégias de negociação, relacionamento com quem? Com os países da União Europeia e as suas o quê? Instituições. Tá igualzinho lá. A única coisa que você não sabe é isso aqui, ó. Será que seria essa? Vamos ver? Vamos olhar outra. Manter relação entre Reino Unido e Brasil? Cara, ele está saindo do Brasil. Ele está indo para a comunidade europeia. Ele está largando o Brasil. Ele é embaixador aqui no país, mas ele vai para lá assumir um outro posto. O que ele vai trabalhar é
para tirar a Inglaterra, o Reino Unido, da comunidade europeia, nesse processo de transição. É ele que vai fazer esse papel, conversar com os países da comunidade europeia, é isso que ele vai fazer. Então não tem nada a ver com o Brasil. Ah, por que foi mencionado o Brasil lá? Porque ele era embaixador no nosso país. Então é ter atenção, isso aí você mata essa questão, não tem nada a ver. Aí você vem para outra, coordenar. O voto, aonde é que falou voto naquele texto, gente? Voto, cara, essa palavra é cognata. Aonde falou que voto? Que voto que vai o quê? Decidir se o Reino Unido vai deixar a comunidade europeia. Cara, já estava falando que o Reino Unido vai, ó, tchau, bye bye. Ele está fazendo um processo de transição. Então isso aqui é fora, né? Tá aqui, ó, ele vai convencer as pessoas britânicas de que sair de lá é uma péssima ideia. O papel dele não é com o povo britânico. O papel dele é com os países da comunidade europeia. Está lá com os estados membros da comunidade europeia. Com as instituições. Não é com gente, não. Então, se você está... E são palavras cognatas, moçada. É palavra que você bate o olho e fala assim, cara, não pode ser. E aí você tem, ó, vai perguntar ao governo brasileiro se ele pode ajudar o governo brasileiro a ajudar no processo da comunidade europeia. O que o Brasil tem a ver com a comunidade europeia? Mal nós estamos conseguindo sustentar, né, o nosso mercado aqui. Então veja bem, se você prestar atenção, você começa a relacionar as palavras que você conhece, as palavras que estão no texto, com a informação das perguntas. Mesmo sem saber. Falei para você, você não tem que saber tudo. É importante saber isso aqui? É. Mas se eu não sei, me impossibilita de responder? Não. Porque eu estou trabalhando naquilo que eu sei. Então, observem bem, eu não posso ficar trabalhando no que eu não sei. Eu tenho que ir atrás do que eu sei. Não adianta sair correr atrás do chifre na cabeça da égua que você não vai achar. Você tem que ir aonde é que está a informação. Se você não sabe, para você ela não existe. Eu tenho que tirar essa informação daqui e trabalhar o restante. Poderia ser que isso aqui realmente fosse uma coisa contrária? Poderia. Mas você vai ver que na maioria das vezes não é. Aí eu não posso deixar aqui uma palavrinha me atrapalha a não entender o texto. Então eu tenho que trabalhar no que eu sei. Todo o restante está igualzinho o texto. Então só pode ser essa. E realmente a resposta certa é essa. To handle. Handle vem de hand, de mão. Lidar. Né? Manusear. Então qual que é? A função dele é lidar com as estratégias de negociação, né? As relações com os países da comunidade europeia e as suas o quê? Instituições. Beleza? Vamos para a próxima.